Pense em tudo o que você já ouviu sobre Adão e Eva. Imagine que, por trás do relato conhecido de Gênesis, existem camadas ocultas de mistérios e interpretações que talvez você nunca tenha explorado. Quem realmente morreu primeiro, Adão ou Eva? Essa pergunta pode parecer simples, mas ela nos leva a mergulhar profundamente nos textos bíblicos e em outros escritos antigos, como os apócrifos de Adão e Eva, revelando detalhes surpreendentes e reflexões que podem mudar completamente a maneira como você vê essa história. Antes de começarmos, já quero te convidar a se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes. Deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo com quem você acha que pode se interessar por esse tema fascinante. Aqui, vamos trazer revelações surpreendentes que podem transformar a sua compreensão da história bíblica. E acredite, a última parte desse vídeo será a mais impactante de todas. Você não vai querer perder. Agora voltemos à nossa pergunta intrigante. A Bíblia, em Gênesis capítulos 2 e 3, descreve a criação de Adão e Eva e sua permanência no Jardim do Éden. Segundo o relato, ambos foram expulsos após comerem o fruto proibido. Mas o que acontece depois disso? Gênesis capítulo 5, versículos 4 e 5, nos diz que Adão viveu 930 anos antes de morrer. Contudo, não há menção específica sobre a morte de Eva na narrativa bíblica tradicional. Por que a ausência desse detalhe? Isso seria um descuido ou há algo mais profundo por trás dessa omissão? Para compreender essa lacuna, precisamos recorrer a outras fontes, como os textos apócrifos conhecidos como os livros de Adão e Eva. Esses escritos, embora não incluídos no cânone bíblico, são uma janela fascinante para entender como diferentes tradições interpretaram a história do primeiro casal humano. Eles oferecem detalhes adicionais sobre a vida de Adão e Eva após a expulsão do Éden, incluindo suas mortes. Mas o que eles realmente dizem? Nos apócrifos de Adão e Eva, encontramos uma narrativa rica em simbolismo e espiritualidade. Esses textos descrevem o luto de Eva pela morte de Adão e sua própria morte subsequente. Em um trecho conhecido como Vita Adae et Evae, ou A Vida de Adão e Eva, lemos que Adão foi o primeiro a morrer, após uma longa enfermidade. Eva, então, teria pedido ao Senhor que a levasse logo em seguida, para não suportar a dor da separação. Essa tradição, portanto, sugere que Adão morreu primeiro e Eva o seguiu pouco tempo depois. Mas como podemos interpretar essa diferença entre Gênesis e os apócrifos? Para muitos estudiosos da crítica histórica da Bíblia, a ausência de detalhes sobre a morte de Eva em Gênesis não é uma coincidência. Richard Elliot Friedman, um renomado acadêmico da Bíblia, argumenta que isso reflete o contexto cultural e literário em que o texto foi escrito. Na tradição patriarcal da época, a morte de Adão seria vista como mais significativa por sua posição como o primeiro homem e o ancestral de todas as gerações posteriores. Isso explicaria o foco exclusivo em Adão em Gênesis, enquanto Eva é deixada em segundo plano. Por outro lado, os textos apócrifos surgem em um contexto diferente, talvez com a intenção de preencher lacunas e atender às curiosidades de comunidades religiosas que buscavam respostas mais detalhadas. Eles oferecem uma visão mais humanizada de Eva, destacando sua dor, suas preces e até mesmo um papel espiritual em sua morte. Não seria surpreendente pensar que esses textos, embora não oficiais, carreguem fragmentos de tradições orais antigas que complementam o que foi registrado em Gênesis. Então, o que você acha? Seria possível que a ausência de informações sobre Eva em Gênesis tenha um propósito teológico? Ou será que simplesmente reflete as limitações dos autores e do contexto histórico em que o texto foi compilado? Deixe nos comentários a sua opinião sobre esse mistério.
Você acredita mais na narrativa tradicional de Gênesis ou considera os textos apócrifos uma fonte válida para aprofundar nosso entendimento? Agora pense nisso. O fato de Adão e Eva serem os primeiros humanos, segundo o relato bíblico, traz implicações profundas para a nossa compreensão da mortalidade. A própria ideia da morte, nesse contexto, é apresentada como um evento que inaugura uma nova era na história humana. Mas o que realmente significa a morte de Adão e Eva, não apenas como indivíduos, mas como símbolos de toda a humanidade? Vamos explorar essas questões em profundidade nos próximos minutos. Após entendermos as diferentes perspectivas sobre quem teria morrido primeiro, Adão ou Eva, é essencial mergulharmos ainda mais fundo nos significados teológicos e históricos dessa narrativa. Não se trata apenas de determinar uma sequência de eventos, mas de explorar o que esses relatos nos dizem sobre a condição humana e as visões culturais da mortalidade. Gênesis capítulo 3, versículo 19, nos apresenta a sentença proferida por Deus após a queda: pois você é pó, e ao pó voltará. Essa frase se tornou uma das mais emblemáticas da narrativa bíblica. Ela encapsula a ideia de que a morte é o destino inevitável da humanidade, consequência do pecado original. Contudo, os apócrifos de Adão e Eva expandem essa ideia, mostrando como Adão e Eva lidaram com sua mortalidade após deixarem o Éden. Em A Vida de Adão e Eva, vemos um retrato mais íntimo do sofrimento e das lutas do casal. Adão, ao sentir que sua morte estava próxima, teria chamado seus filhos e narrado a história de sua queda, aconselhando-os a obedecer a Deus. Eva, por sua vez, teria confessado seu arrependimento com grande pesar, pedindo a seus descendentes que evitassem os erros que ela e Adão haviam cometido. Esses detalhes adicionais não apenas humanizam os personagens, mas também reforçam a mensagem de redenção e aprendizado, que é central em muitas tradições religiosas. Mas como essas narrativas foram interpretadas ao longo do tempo? Para estudiosos da crítica histórica, como James Kugel, autor de How to Read the Bible, os relatos apócrifos refletem uma tentativa de preencher lacunas deixadas pelo texto bíblico. Kugel argumenta que, enquanto o Gênesis apresenta um relato mais conciso e simbólico, os apócrifos oferecem uma versão ampliada e mais detalhada, destinada a responder às perguntas não resolvidas do público antigo. Por exemplo, se Adão e Eva foram os primeiros a experimentar a morte, como eles lidaram emocional e espiritualmente com essa experiência inédita? Os apócrifos tentam responder a isso de forma dramática e, muitas vezes, poética. Esses relatos também destacam algo intrigante: o papel da mulher na narrativa da mortalidade. Em Gênesis, Eva é apresentada como a primeira a ser tentada pela serpente, e sua decisão de comer o fruto proibido é frequentemente interpretada como a causa inicial da queda. No entanto, nos apócrifos, Eva aparece não apenas como alguém que errou, mas como uma figura de grande sofrimento e arrependimento, quase uma intercessora por sua família. Isso sugere que, mesmo em tradições antigas, havia espaço para reinterpretar e reavaliar o papel de Eva, dando-lhe uma dimensão mais complexa e, talvez, mais justa. Agora vamos pensar juntos. Se Gênesis e os apócrifos nos apresentam perspectivas tão diferentes, como devemos interpretar essas narrativas? Será que os textos apócrifos podem ser vistos como uma extensão legítima do relato bíblico, ou são apenas histórias criadas para satisfazer a curiosidade humana? E mais importante, o que essa divergência nos ensina sobre como as comunidades antigas viam a morte e o papel do homem e da mulher nesse contexto? Enquanto você reflete sobre isso, quero te lembrar da importância de nos aprofundarmos nessas questões. Esses textos não são apenas histórias antigas. Eles são um espelho da forma como a humanidade tentou compreender mistérios universais, como a vida, a morte e o arrependimento.
Então, se você está gostando desse conteúdo, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também possa se interessar por essas discussões profundas. E claro, continue conosco, porque a última parte deste vídeo trará uma revelação surpreendente sobre a relação entre a morte de Adão e Eva e as promessas de redenção encontradas em toda a Bíblia. Mas antes de chegarmos lá, precisamos explorar outro aspecto fascinante: como essas narrativas influenciaram a visão da mortalidade em outras tradições religiosas e culturais. À medida que avançamos na análise das mortes de Adão e Eva, percebemos que esses relatos não apenas falam sobre a origem da mortalidade, mas também refletem as esperanças e os medos das culturas antigas. A questão central permanece: o que a morte de Adão e Eva simboliza e como isso moldou nossa compreensão de vida e redenção. Os textos bíblicos e apócrifos não tratam apenas de fatos históricos ou literários, mas de mensagens teológicas profundas. No Gênesis, a morte de Adão, registrada no capítulo 5, versículo 5, é apresentada de maneira quase direta, sem grandes elaborações. No entanto, os apócrifos de Adão e Eva trazem um cenário muito mais detalhado, em que Adão, antes de morrer, clama a Deus, pedindo misericórdia e um vislumbre da redenção prometida à humanidade. Esses textos descrevem até mesmo a visita de anjos que confortam Adão em seus últimos momentos, apontando para um simbolismo maior: a ideia de que a morte, embora inevitável, não é o fim da história. Para compreendermos isso, precisamos olhar para o contexto cultural em que esses textos foram escritos. Nos tempos antigos, a mortalidade era um tema central para a reflexão humana, e a pergunta: o que acontece depois que morremos? Permeava tanto a religião quanto a filosofia. Em muitas culturas, a morte era vista como uma passagem ou uma transição para outra existência. Os relatos apócrifos de Adão e Eva capturam esse anseio humano por respostas e oferecem uma visão esperançosa. Mesmo o primeiro homem e a primeira mulher, responsáveis pela queda, encontraram consolo na promessa de redenção divina. Essa ideia de redenção é um ponto de conexão poderoso entre Gênesis e os apócrifos. Enquanto Gênesis, capítulo 3, se concentra nas consequências imediatas do pecado original, os textos apócrifos expandem a narrativa, mostrando que Adão e Eva viveram o restante de suas vidas com arrependimento, mas também com esperança. Segundo o Apocalipse de Moisés, uma versão grega dos apócrifos de Adão e Eva, Adão teria recebido a promessa de que um descendente seu esmagaria a cabeça da serpente, uma alusão à redenção futura por meio de Jesus Cristo, de acordo com interpretações cristãs posteriores. E o que dizer de Eva? Nos apócrifos, ela é retratada como alguém profundamente consciente de sua culpa, mas também como uma figura de amor e sacrifício. Eva teria suportado grande sofrimento após a morte de Adão, cuidando de seus filhos e transmitindo-lhes lições de obediência e fé. Esse retrato contrasta fortemente com a visão tradicional de Eva como a principal responsável pela queda. Aqui, ela emerge como uma mulher de força e resiliência, cuja história nos desafia a reconsiderar nossas próprias percepções sobre culpa e redenção. Esses textos, ao expandirem a história de Adão e Eva, também lançam luz sobre questões universais que continuam a ressoar até hoje. Qual é o significado da morte? Como lidamos com a perda e o arrependimento? E mais importante, como encontramos esperança em meio à mortalidade? Essas são perguntas que transcendem o contexto religioso e falam diretamente ao coração humano. Agora, pare e reflita. Se Adão e Eva foram os primeiros a experimentar a mortalidade, isso os torna também os primeiros a compreender o significado da redenção?
Será que suas vidas simbolizam não apenas a queda, mas também a capacidade humana de buscar reconciliação com Deus? E como essas questões impactam a maneira como você enxerga sua própria vida e morte? Antes de seguirmos para as respostas finais, quero lembrar você de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes e compartilhar este vídeo com amigos e familiares. Ao trazer esses temas à tona, estamos promovendo um diálogo importante sobre as raízes de nossa humanidade e nossa busca por significado. No próximo trecho, exploraremos como essas narrativas influenciaram outras tradições religiosas e filosóficas, revelando conexões inesperadas e, finalmente, respondendo à questão que lançamos no início: quem realmente morreu primeiro, Adão ou Eva? E por que isso é tão importante para a compreensão da história humana? Chegamos ao momento mais importante desta jornada. Ao longo deste vídeo, exploramos os relatos do Gênesis e os apócrifos de Adão e Eva. Examinamos seus simbolismos e mergulhamos nas mensagens profundas que esses textos nos oferecem. Agora, é hora de amarrar todas essas ideias e responder à pergunta que lançamos no início: quem morreu primeiro, Adão ou Eva? E mais importante, o que essa questão significa para nós hoje? De acordo com o Gênesis, não há menção explícita à morte de Eva. Sabemos que Adão viveu até os 930 anos, como registrado no capítulo 5, versículo 5. Mas a Bíblia não nos dá informações claras sobre quando Eva faleceu. Essa ausência de detalhes sobre Eva pode refletir a visão cultural da época, onde as narrativas muitas vezes priorizavam os homens como figuras centrais. No entanto, os textos apócrifos nos oferecem outra perspectiva. Nos apócrifos de Adão e Eva, há uma sequência emocional em que Eva se despede de seus filhos antes de sua morte. O texto retrata Eva como alguém que carrega uma culpa profunda, mas também como uma mulher que busca transmitir lições e conselhos aos seus descendentes. Segundo esses relatos, Eva teria partido antes de Adão, e sua morte foi acompanhada por uma série de eventos celestiais que simbolizavam a importância de seu papel na história humana. Por que essa diferença entre os relatos? A resposta talvez esteja no propósito teológico de cada texto. Enquanto o Gênesis se concentra na queda e na promessa de redenção futura, os apócrifos ampliam a narrativa, humanizando Adão e Eva e explorando as dimensões emocionais e espirituais de sua mortalidade. Eva, nesse contexto, não é apenas a culpada, mas também uma figura de redenção, arrependimento e legado. Sua morte antes de Adão pode ser interpretada como um lembrete de que a mortalidade é compartilhada por todos, independentemente de gênero ou culpa. E aqui está a revelação mais importante. A questão de quem morreu primeiro, Adão ou Eva, é secundária diante da mensagem central que esses textos nos oferecem. O verdadeiro foco está na jornada de ambos, na luta contra a mortalidade, no arrependimento sincero e na esperança de redenção. Adão e Eva representam todos nós, enfrentando os mesmos dilemas: como lidar com nossos erros, como encontrar sentido na vida e como encarar a inevitabilidade da morte. Estudiosos como Bart D. Ehrman, autor de Lost Scriptures, argumentam que os textos apócrifos não devem ser descartados como meras lendas, mas vistos como testemunhos de como as primeiras comunidades cristãs e judaicas interpretavam e expandiam os temas bíblicos. Esses textos refletem a necessidade humana de compreender mistérios profundos e de buscar respostas que ressoem com nossas próprias experiências. Mas e você? O que pensa sobre tudo isso? Será que a morte de Eva antes de Adão, como sugerem os apócrifos, simboliza a necessidade de reconhecimento do papel feminino na história espiritual da humanidade? Ou será que a ênfase na morte de Adão, como descrita no Gênesis, reforça a centralidade da figura masculina nas tradições bíblicas? Mais importante ainda,
como essas narrativas moldam a maneira como você enxerga a vida, a morte e a busca por redenção. Enquanto encerramos esta reflexão, lembre-se de que essas histórias não são apenas relatos do passado. Elas continuam a nos desafiar e inspirar, convidando-nos a olhar para dentro e perguntar: como eu estou vivendo minha vida? Estou buscando reconciliação com meus erros e contribuindo para um legado de amor e aprendizado para as gerações futuras? Se você chegou até aqui, deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre essas questões tão profundas. E claro, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas mensagens transformadoras. E antes de encerrar, recomendo que assista aos vídeos sugeridos aqui na tela. Eles continuarão a explorar temas fascinantes, como as conexões entre os textos apócrifos e os evangelhos, e como a crítica histórica pode nos ajudar a compreender melhor a Bíblia. Até a próxima reflexão. E lembre-se, a busca pelo conhecimento nunca termina.